Carrega no botãozinho vermelho. Não tem o botão vermelho. Ok. Agora sim. Bom dia a todos. Vamos dar início a esta segunda sessão de Flash Talks, do segundo dia deste encontro PABIN. Eu começava por chamar os oradores aqui para a mesa, por favor. Carla Marques, Igor de Oliveira Reis, Paula Carvalho, nem saiu de palco, ou se saiu foi e veio, Susana Jarmelo e Patrícia Contreiras, correto? Muito bem, vocês têm que preencher isto depois. Muito bem, muito obrigada. Acho que já estamos todos. Começo por dizer que as apresentações já estão disponíveis no website do encontro e no Índico, portanto já poderão consultar agora ou logo ou de seguida. Cada uma destas apresentações irá ter 7 minutos, portanto pedia aqui aos colegas oradores que procurem cumprir esse prazo para que não causarmos aqui atraso. E muito obrigada pela vossa presença. E eu passava de imediato à primeira apresentação, intitulada Eficiência na Indexação, Optimização do Registro do DOI, que nos vai ser apresentada pelo Pedro Neves. Força, Pedro, muito obrigada. Acho que consigo lá chegar, não? Quantos minutos são? 7. Que eu não sei onde puseram. Embaixo. Será esta? É esta? Não. Ok. Desculpa. Ok. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigado à organização, desde já, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje. Ontem foi muito agradável, espero que hoje também. Sem mais demoras, portanto, o meu nome é Pedro Soares Neves. Tenho aqui algumas notas antes da apresentação propriamente dita. Eu sou gestor de uma microeditora unipessoal com 8 revistas editadas e 6 ativas. Tenho 15 anos de experiência como editor académico, há 1 ano e meio em tempo inteiro. Esta iniciativa está montada em cima do meu percurso académico de Design, UX, HCI, Design Urbano, Arte Urbana, Arquitetura, Urbanismo. Sou investigador, colaborador da Faculdade de Belas Artes de Lisboa e do Instituto Superior Técnico. Urban Creativity e agora Wise Thorough, WT, são os nomes das minhas iniciativas, que incluem conferências e edições. Mais recentemente, a Wise Thorough, a WT, assumiu uma vertente de serviços e inclui um papel de cross-ref sponsor, que é único em Portugal, ou seja, eu sou o único cross-ref sponsor em Portugal, e estamos registados na DIMAS, no European Diamond Capacity Hub, como prestadores de serviços. Entre outras, oferecemos soluções de paginação, de conversão de jatos XML a partir da paginação, feitos através de plugins próprios desenvolvidos por inteligência artificial, por exemplo. Sim, vou começar agora. Serei breve. Essencialmente a minha apresentação, como podem ver pelo título, apesar de estar ali com alguns gatos no texto, espero que não vos perturbe a visualização, essencialmente trata da eficiência da indexação e da otimização do registro DOI. Quero chamar a atenção para esta questão do que é a diferença entre o DOI em datasite e em crossref e que impactos aqui isso tem. Que tipos de DOI? É importante esclarecer que há muitos tipos de DOI, ou seja, não há só um tipo de DOI, que existem DOIs dedicados a artigos científicos, a conjuntos de dados, datasets, e até DOIs para registros de filmes, programas de televisão, etc. Ou seja, não é uma realidade exclusiva das revistas académicas. A Crossref foca-se em publicações científicas, metadados de citações. A DataSite especializa-se em conjuntos de dados e recursos de investigação. Por exemplo, a IDR foca-se em ativos de entretenimento, como filmes e programas de TV. Historicamente, a Crossref nasceu em 2000 e foi criada para editoras científicas. As APIs que a Scopus, Elsevier, Web of Science, utilizam para puxar os novos conteúdos estão otimizadas para este formato, para o formato Crossref. A DataSite nasceu em 2009, foi focada em centros de dados e bibliotecas.
As APIs da DataSite estão otimizadas para repositórios e centros de dados, priorizando a preservação e a descoberta de objetos de investigação, datasets, software. O caso específico de artigos de revistas científicas, o registro DOI constitui um canal estruturado de recolha de informação bibliográfica. É muito importante. Ativa-se as referências no OGS e colocam-se as referências com o próprio DOI em baixo. E esse tipo de registro permite que a Scopus e a Web of Science conseguem calcular o fator de impacto, as métricas de citação automaticamente, com total precisão se o DOI for registado corretamente na Crossref. Já no caso, os robôs de indexação conseguem ler o título do autor a partir do DOI na DataSite, mas podem não conseguir extrair a lista de referências para o cálculo do fator de impacto. Isto ocorre porque esperam o formato da Crossref, mas encontram uma estrutura para a associação de referências a datasets, que é a especialidade da DataSite. Um equívoco frequente é considerar que ter DOI é suficiente. Isto não é suficiente, ou seja, o DOI mal depositado representa uma oportunidade perdida de integração em sistemas de descoberta e citação. O registro dos metadados associados ao DOI, que é, digamos, aquilo que é importante, o importante não é termos o DOI, o registro dos metadados determinam a visibilidade e o relacionamento, por exemplo, no caso das revistas científicas, dos artigos e autores com o ecossistema científico internacional. Muito brevemente, e isto tem aqui algumas coisas que não estão propriamente completamente bem, mas para terem uma percepção, o serviço ORCID ou até o ResearchGate inclui diretamente os metadados que vêm a partir de Crossref e não de DataSite. Estas contas também, eu gostava depois de falar, se calhar com o Paulo, sobre os dados que eu recolhi, porque provavelmente não estão completamente certos, mas isto foi uma recolha pessoal, ou seja, olhei para o repositório do RECAP, identifiquei 283 revistas, neste momento já estão menos, e nas quais identifiquei, digamos, grupos de revistas que estavam indexadas ou em DataSite ou em Crossref. E identifiquei que 147 estão registadas, na realidade, em DataSite. Ou seja, mais de 50%, eu sinto que existe aqui uma oportunidade enorme de visibilidade do ecossistema de edição nacional que está por cumprir por causa de alguma forma, desta gratuitidade que existe também da DataSite a partir da FCT e FCCN. Não sei como é que estou de tempo, mas a minha apresentação basicamente é esta. Estão aqui os meus dados. Essencialmente pretendiu constituir uma partilha, portanto, e para que vocês possam eventualmente melhorar a vossa capacidade de indexação. Espero que tenha sido claro. E estão aqui os meus contactos, caso me queiram abordar ou queiram me contactar, estejam à vontade. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Pedro, pelo cumprimento do tempo, até poupamos aqui um bocadinho de segundinhos. Passava então à segunda comunicação, intitulada Da reflexão à ação na definição de políticas de IA nas revistas, o impacto da comunidade prática de editores da Universidade do Minho, uma comunicação preparada pela Carla Marques, pela Susana Costa, Marta Morgado, Eloy Rodrigues e Pedro Príncipe, e será a Carla Marques que vai apresentá-la. Bom dia a todos. Obrigada. Não sei se me ouvem, que este palco é sempre muito grande para quem é pequenino. Então venho-vos trazer uma nova... Não uma nova, mas fizemos um rebranding de uma ação que tínhamos já pensado na Minha Editora e que começámos o ano passado, que é a Comunidade Prática de Editores da Minho. Um bocadinho de contexto, a Minha Editora tem 4 serviços. Peço desculpa que estas mudanças de temperatura fazem a voz falhar. Temos 4 serviços: a publicação de livros, o alojamento de revistas, a atribuição de Digital Object Identifiers e o apoio e suporte, que este 4º serviço é genérico e engloba os outros, dá um bocadinho de apoio aos outros 3, principalmente à questão do alojamento de revistas. A Minha Editora tem 20 revistas alojadas e na universidade temos mais uma revista que está alojada no SARC, que nós não quisemos roubar ao serviço SARC,
mas que convidamos para as nossas ações. Todas usam o Open Journal Systems, mas todas estão em diferentes estados de adesão a boas práticas e a práticas de ciência aberta. Umas bastante evoluídas e com bastante que nos procuram quase diariamente com perguntas e com pedidos de apoio, outras que vão publicando ainda com as práticas do antigamente. Nós tentamos fazer um bocadinho de suporte também a essas e, portanto, para tentar nivelar um bocadinho as revistas, pensámos em criar uma comunidade prática de editores das revistas da Minho. Nós já tínhamos tentado começar este serviço em 2019, quando a Minho Editora começou. Ainda fizemos uma reunião com as que tínhamos entretanto, mas entretanto veio a pandemia, veio outras prioridades e acabou por ficar um bocadinho adormecido. Mas durante estes 7 anos, nos vários apoios individuais que as revistas nos vão pedindo e vamos tentando marcar para esclarecimento de dúvidas, fomos perguntando e tentando obter feedback e muitas mostraram interesse em voltarmos a fazer este caminho de marcar reuniões conjuntas para partilha de dúvidas, experiências, entre os vários editores das revistas que temos na Universidade. E então, o ano passado, voltámos a esta questão e criámos, efetivamente, uma comunidade prática de editores das revistas do Minho e começámos a marcar reuniões mais ou menos regulares. Na primeira sessão, o que fizemos foi, em vez de lhes dar a informação que achávamos que eles poderiam querer, tentámos perguntar primeiro o que é que eles quereriam falar e saber mais. E, claro, como todos aqui também nos mostraram já no encontro, as nossas revistas disseram-nos que a prioridade era a inteligência artificial nos processos de escrita, revisão e edição científica. Então, na segunda sessão, nós analisámos as várias recomendações internacionais e orientações e levámos às nossas revistas que estiveram, aos nossos editores que estiveram presentes, a informação do que deveriam ter ou começar a ter, ou pensar em relação à inteligência artificial. Nomeadamente, uma política de inteligência artificial que fosse destinada aos autores, aos editores e aos revisores. Foram debatidos aspectos como a obrigatoriedade de declaração do uso de IA, os limites éticos da sua aplicação, a responsabilidade autoral, a salvaguarda da confidencialidade no processo de revisão por pares e os potenciais riscos para a integridade científica. As ideias-chave que lhes apresentamos, ou as principais recomendações diretrizes, vão no sentido da autoria e responsabilidade humana, a transparência, a confidencialidade e integridade no processo editorial e de revisão por pares, a verificação que os próprios editores também têm que fazer, as políticas claras e atualizadas, educação e sensibilização, manutenção de integridade e ética e, como conclusão, todos chegamos a esta conclusão que, mais do que limitar o uso da inteligência artificial, é importante regular. Além disso, para os autores, para os editores e para os revisores, mas principalmente para os editores, o juízo crítico é a chave. Quais foram os resultados práticos destas primeiras sessões que falámos mais da inteligência artificial, como foi o que eles, porque foi o que nos solicitaram. Apesar de termos falado de outras questões, como por exemplo a publicação contínua, 5 revistas já elaboraram as suas políticas de uso de inteligência artificial. Umas integraram apenas um parágrafo no seu código de ética, outras elaboraram uma política bastante extensa e detalhada, e outras foram copiar o exemplo de política de inteligência artificial que o DOAJ oferece.
Um minuto, Carla, está bem? Um minuto. Estou mesmo a terminar, portanto. Boa. Entretanto, também a minha editora tem o seu guia de ética, que elaboramos também em 2025, 2024, penso que foi no final de 2024 e ficou pronto em 2025, em que também temos um parágrafo sobre o uso da inteligência artificial que as revistas podem basear-se, mas que nós utilizamos para a publicação dos livros. E, portanto, qual foi a conclusão desta nossa comunidade prática? É que o futuro da edição académica constrói-se em rede. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Carla. Passamos então à terceira apresentação, intitulada Literacia Editorial na Formação Doutoral, proposta de unidade curricular em Gestão e Editoração Científica e Enfermagem. Uma apresentação preparada pelo Igor Reis, que também fará a apresentação, pela Carla Ventura, Teresa Barroso e Tânia Morgado. Muito obrigada, Igor. Bom dia a todos. Eu sou o Igor, sou aluno de doutoramento da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, no Brasil, e estou em mobilidade acadêmica aqui na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra desde setembro do ano passado. E a partir de uma experiência que eu tive em uma disciplina do doutoramento no Brasil, em 2024, e partilhando essa experiência com a minha orientadora aqui, a professora Teresa Barroso, nós pensamos em uma proposta de unidade curricular em Gestão e Editoração Científica e Enfermagem, aí na perspectiva da literacia editorial na formação do doutoramento. E a gente vai apresentar um pouco disso hoje. O universo da publicação científica, da ciência do modo geral, ele exige algumas competências durante a nossa formação para que, de fato, nós exerçamos isso quando estivermos nesse lugar, nesses espaços. E, interpretando o doutoramento como um dos últimos níveis acadêmicos para que isso possa ser exercido, algumas lacunas ainda nós observamos nessa formação, especificamente nos fluxos editoriais e nessa gestão da editoração científica. Eu acho que algumas das nossas experiências, inclusive no doutoramento, se limita à submissão dos artigos nos periódicos científicos e as respostas aos revisores, mas o fluxo editorial de como que se dá dentro de um periódico, as diferenças do editor-chefe, do editor associado, de uma recusa, isso ainda não é muito bem trabalhado de forma prática dentro da nossa formação. Então, a partir dessa lacuna observada, nós montamos essa proposta a ser apresentada ainda no programa de doutoramento aqui da nossa escola. Então, o objetivo geral é apresentar a estrutura conceitual e pedagógica de uma unidade curricular, de uma disciplina, nomeadamente Gestão e Editoração Científica e Enfermagem, e os objetivos específicos é promover a literacia editorial no doutoramento da enfermagem aqui da escola, alinhar a formação doutoral aos paradigmas contemporâneos da ciência aberta e capacitar esses estudantes para a função de validação, avaliação e gestão editorial. Bom, então, a disciplina Gestão e Editoração Científica em Enfermagem, especificamente, nós focamos na enfermagem por estar imerso aqui na unidade, mas pode ser também uma proposta transversal. A enfermagem, a priori, por ser uma profissão essencialmente prática do cuidado, às vezes se imaginar nesses outros espaços de gestão é um pouco mais desafiador, então, por isso, nós resolvemos focar na enfermagem. A instituição seria o programa de doutoramento aqui da ESEUC, e o público, obviamente, os estudantes de doutoramento, mas também aberto a outros coordenadores, docentes e investigadores aqui da UICISA, com o objetivo central de promover a literacia editorial e alinhar a formação aos paradigmas contemporâneos da ciência aberta. Então, nós pensamos em uma unidade curricular de 80 horas, correspondentes aí a 3 ECTs, com 4 módulos centrais. Os 2 primeiros um pouco mais amplos em relação à ciência. Então, o universo da publicação científica é a relação com a prática baseada em evidências. O segundo módulo, a integridade acadêmica, a ética na publicação e a prevenção da má conduta, que envolve também algumas práticas predatórias de periódicos científicos. E o terceiro e o quarto módulo um pouco mais específicos, né? O do terceiro, especificamente, a redação científica avançada e a aplicação de alguns guias internacionais para basear a publicação daqueles artigos, daqueles estudos que estão na revista. E o quarto, a gestão estratégica de periódicos e a imersão no processo de revisão por pares.
Como eu falei no início, né, acaba que os estudantes de mestrado, de doutoramento, alguns de licenciatura também que já estão envolvidos na parte da investigação, se limitam nesse processo da submissão do artigo, até mesmo da escrita. Dependendo muito do grupo que você está inserido, do seu supervisor, orientador, essa submissão nem é feita pelo próprio estudante, ou ele não participa ativamente desse processo, né? É feito pelo próprio docente, por diversas questões. Então, esse fluxo de como funciona um periódico científico, geralmente, ele é exercido depois de toda essa formação, quando o docente, o investigador, já se encontra naquele espaço. Então, não teve experiências práticas ou simuladas prévias que pudesse prepará-lo para exercer, de fato, essas funções, exercer essas competências, que, por meio dessa proposta, pode ser um bom caminho para iniciar isso. E nós pensamos como um elemento de inovação uma metodologia de ensino baseado na simulação. Então, de fato, os estudantes estarem ali com seus computadores, com seus dispositivos em uma sala, em um grupo, para trocar, de fato, essas informações, para simular a submissão, como chega um artigo no periódico, como isso é discutido entre os editores, como é recrutado um revisor, como lidar com uma recusa, como recrutar um outro revisor, para que, enfim, evite esperas muito demoradas, que isso também tem sido um desafio dos periódicos científicos atuais, a resposta desses revisores, a disponibilidade de um parecerista especialista naquela abordagem metodológica ou naquela temática, para contribuir ali com o artigo e com a revista, né? Então, as atividades práticas e os instrumentos que nós pensamos. A análise crítica desses manuscritos, a utilização de softwares, né, para detectar a similaridade, e também até, que está sendo discutido aqui muito no evento, o uso da IA para otimizar esse tempo e, enfim, agregar aí a esse processo. E a elaboração técnica de parecer, né, dos revisores por pares, tanto para os editores quanto para os autores. Bom, o que nós esperamos de um impacto a curto prazo é que esses estudantes e todos os envolvidos se profissionalizem, né, nessa parte da gestão editorial e do desenvolvimento de competências críticas, nessa base ainda formativa, que é um espaço oportuno para isso, e que isso possa futuramente aumentar a qualidade e o rigor científico das revistas em enfermagem, principalmente, e reduzir aí essas práticas predatórias. Eu finalizo, então, dizendo que a literacia editorial constitui uma dimensão estruturante da formação avançada, se assumindo aí como requisito ético e técnico necessário para a consolidação da ciência aberta. Muito obrigado. Muito obrigada, Igor, e também por cumprir o tempo. Está a correr lindamente. Vamos lá ver se a Paula Carvalho não vai, a Segura de Carvalho não vai estragar isto, mas acho que não. Passamos então à próxima comunicação, intitulada a Latindex rumo ao acesso aberto e amante, o caminho traçado nas reuniões técnicas. Foi preparada pela Paula Segura de Carvalho, essencialmente. Eu fiz alguma companhia, Paula Meireles, mas é a Paula que vai apresentar. Obrigada, Paula. Ora, bom dia outra vez. Agora falar-vos da Latindex, um outro serviço que está connosco. A Latindex é um sistema de informação de revistas científicas, essencialmente da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. Porquê o caminho traçado nas reuniões técnicas? Porque aqui é que tem sido feita toda a discussão daquilo que é as transformações que a Latindex vai sofrendo ao longo dos anos. Aqui, em jeito de agenda, cronograma, o que é que eu vos quero mostrar aqui hoje? É qual foi o percurso que foi feito nestas reuniões ao longo dos anos, aqui em grandes blocos de tempo, porque foi as fases de maior discussão em relação àquilo que é, desde que a Latindex começou e até que se começaram a introduzir as questões do acesso aberto e até onde caminhamos agora, 2025-26, é uma fase de grande transformação da própria plataforma naquilo que vai ser o futuro e aquilo que vamos ganhar e perder, porque também se perde sempre alguma coisa. 30 anos de existência, a tentar ser uma referência naquilo que é a produção científica da América Latina, o objetivo sempre de facilitar e identificar as revistas, de as trazer para o panorama da ciência e para o palco da ciência, e muito esta questão da definição de critérios de qualidade para que as revistas também melhorem e entrem dentro daquilo que se faz internacionalmente nos outros países, aqui como também na Europa e um bocadinho pelo mundo fora, certo?
Como é que isso se tem feito ao longo destes anos? 30 décadas de trabalho, já são muitos anos de trabalho acumulado, sem dúvida. Uma cooperação grande, são 24 instituições ibero-americanas que fazem parte desta plataforma. As reuniões técnicas têm um caráter anual. Inicialmente eram todas presenciais, infelizmente com o Covid passaram a ser também online, não podemos ir sempre, é pena. Sim, até porque há Costa Rica e coisas assim desse género, era interessante. Cada uma destas instituições contribui com especialistas, pode ser um ou mais, que são os representantes de cada um dos nós, e é aqui que se fazem o debate e toda esta estratégia daquilo que se pretende para a rede e para a continuidade da rede. Tem sido, sem dúvida, um espaço privilegiado para esta definição de estratégias, de ações, de projetos, a discussão dos novos procedimentos e como é que nós temos acesso a esta informação. De cada reunião técnica é produzido um relatório que eu achei que seria interessante olhar, porque nós estamos na rede, a rede está na FCT desde o princípio, mas connosco, no nosso serviço, desde 2021. E pensei, então como foi para trás? Achei interessante pegar nestes relatórios e olhar e ver aonde é que se começou a falar, efetivamente, das questões do acesso aberto. Os primeiros critérios da LatinDex foram introduzidos em 2002, são aquilo que era o catálogo 1.0 da LatinDex, foram os primeiros critérios de avaliação das revistas. A partir de 2008, então, começamos a ver estas questões do acesso aberto e da ciência aberta a entrarem nas discussões das reuniões técnicas, principalmente quando foi introduzido este projeto, o Portal dos Portales, dos portales, raio espanhol, que foi a primeira tentativa de que também fossem acessíveis os artigos a partir da plataforma. Portanto, as revistas passavam este catálogo, tinham os seus links e era possível chegar aos artigos das revistas. Passaram aqui vários anos, 2014 e 2019 foi onde se começou a trabalhar intensamente em alterações que depois deram aso em 2018 ao novo catálogo 2.0. Aqui sim já muita questão da ciência aberta muito presente e talvez por isso também se tenham feito estes novos critérios em 2018, porque era preciso introduzir aqui novas alterações, trazer mais a ciência aberta para os critérios, aproximar mais com as outras estruturas também internacionais e com uma presença mais internacional e participação internacionalmente naquilo que eram as tendências internacionais nessa altura. 2020 e 2020 plenamente consolidado, o acesso aberto faz parte, é um pilar, faz parte daquilo que é a estrutura e as discussões de toda a rede, que neste momento estão a levar a uma nova atualização de critérios, mas que vai muito para além do catálogo. A LatinDex tem duas realidades. Tem um diretório, onde coloca toda a informação de todas as revistas, e tem um catálogo, e assim que garante de qualidade. As coisas agora vão ser um bocadinho diferentes. Em 2021 e 2025 começou-se a discutir muito ativamente a questão do acesso aberto diamante, e a incidência de todas estas alterações na LatinDex vão ser mais até a nível do próprio diretório. Portanto, vamos estreitar aquilo que eram as condições de ingresso no diretório, que era muito lato. Já não basta ser uma revista para entrar no diretório. Estou-vos a dar aqui alguma informação antecipada, mas ela vai sair no final deste mês de abril. Mas sim, vamos estreitar aqui um bocadinho aquilo que são os critérios de integração no próprio diretório, que depois também vão trazer novas revistas para o próprio catálogo, que há de passar a um 3.0, algures, e também não muito longe no tempo. Foi mesmo uma discussão grande, com países a defenderem só revistas de acesso aberto diamante ou revistas de acesso aberto diamante e dourado. Como fazemos, acabou por prevalecer aqui um bocadinho a mista. Não era possível neste momento nós fecharmos só as revistas de acesso aberto diamante, senão íamos perder umas quantas. Vamos esperar que a panorâmica internacional também mude aqui um bocadinho. Portanto, manter as duas modalidades, assim também aproximamos-nos mais com aquilo que o Cielo e o DOAGE também estão a fazer. Portanto, acabamos por estar aqui mais alinhadas. Eu tenho aqui. Composto um grupo de trabalho para se trabalhar nesta nova proposta, que vai sair em abril deste ano. Suspendemos as integrações, precisamente vai haver novos critérios. Quando eles saírem
a comunidade vai ser informada, e este é um passo importante, transparência naquilo que se vai exigir e naquilo que vai ser possível daqui para a frente, vai exigir que sim, algumas revistas vão ter que sair da coleção, vão ter que deixar de estar até no diretório, e aqui perde-se alguma coisa. Eu garanto-vos que a informação é preservada, e isso para mim foi muito importante. Para se manter, muitas vezes temos que perder qualquer coisa. A Latindex era, de facto, uma fonte de informação inclusiva e exaustiva, vai deixar de o ser. Oi, desculpem. Não sei porquê, o meu slide... E agora como é que eu volto atrás? Pronto. Vai deixar de o ser, mas a questão é que... Hã? Ok, boa, Marta, obrigada. Isto tinha aqui uma animação que deixou de ter, por isso é que eu carreguei. Vai deixar de o ser, mas a mudança nem sempre é necessariamente uma perda. Nós escolhemos, nós fazemos opções, mudamos, mas nem sempre se perde. Eu acho que vamos ganhar coerência, vamos ganhar qualidade e compromisso com aquilo que é a ciência aberta, demonstrando que nem toda a perda significa um retrocesso. Desculpa. Muito bem, muito obrigada, Paula. Eu acho que foi uma excelente apresentação, mas eu sou suspeita. Eu não sei se o referiste, mas nós, ano passado, tivemos a possibilidade de participar na reunião técnica presencialmente em Madrid, que foi realmente uma experiência muito interessante, porque foi a primeira vez que estivemos com o grupo Latindex e realmente o estar presencialmente deu para perceber a dinâmica deste grupo e tudo o que tem vindo a fazer aos próximos anos. A Paula está a dizer que quer ir ao México, talvez lá cheguemos. Bom, avançando, passamos então para a próxima apresentação. Caracterização das revistas portuguesas indexadas na Web of Science, o caso da imprensa da Universidade de Coimbra, uma apresentação preparada pela Susana Jarmelo, Licínia Ferreira e Micael Silva, e será a Susana a fazer a apresentação. Correto? Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Então, nós vamos olhar aqui para o panorama nacional das revistas portuguesas que estão indexadas na Web of Science e vamos ver aqui a caracterização destas revistas. Não vamos perder muito tempo aqui nos requisitos mínimos de indexação, até porque o tempo é curto e se calhar a maior parte de nós conhecemos. São, de facto, um conjunto de critérios alargados, tanto os requisitos mínimos como na triagem editorial, na avaliação editorial e também na avaliação de impacto, que fazem um total de 28 critérios. Também de salientar que, naturalmente, uma revista que é indexada no Web of Science, periodicamente ela é revista e estes critérios são revistos. E então vamos passar aqui para os nossos dados e analisar aqui os nossos dados. Nós fizemos aqui uma análise do último triênio completo, 2023 e 2025, e constatamos que temos 57 revistas portuguesas indexadas na Web of Science. Destas 57 revistas, a imprensa da Universidade de Coimbra indexou cerca de 25%, e vamos olhar para este quadro e ver aqui a distribuição das revistas por número de documentos publicados. O número de documentos publicados, naturalmente, que traduz a dimensão mundial da área científica, e o que nós vemos aqui são dois grandes grupos. Temos aqui revistas que publicaram neste último triênio mais de 300 documentos e estamos aqui a falar de áreas científicas como as ciências da vida e as ciências da saúde. As restantes revistas que estão essencialmente localizadas nas áreas das artes e humanidades e ciências sociais, que são áreas científicas de menor dimensão, que têm menos coautores, que são menos referenciadas, estão aqui representadas com 200, para baixo de 200 publicações, com menos de 200 publicações. Vamos avançar e vamos olhar agora aqui para a distribuição destas revistas por número de citações e aqui o cenário mantém-se, ou seja, as áreas científicas de maior dimensão que mencionámos, as áreas das ciências da vida e das ciências da saúde, temos aqui 7 revistas em que temos mais de 500 citações neste triênio e depois temos as restantes revistas que são citadas menos vezes. De salientar aqui que temos um grande número de revistas, 27 revistas neste conjunto de 57, que no último triênio receberam menos de 10 citações, salientar que 6 delas apenas receberam uma citação e 5 não receberam nenhuma citação. Estamos aqui a falar de áreas científicas muito distintas, com culturas de citação muito distintas.
Olhando aqui para outros indicadores bastante interessantes, vemos que no que respeita à distribuição das revistas por percentagem de documentos citados, temos aqui, com mais de 75%, temos 3 revistas. De facto, muitos documentos foram citados e com menos de 25% dos documentos citados, temos aqui um total de 34 revistas. No que respeita à distribuição destas revistas por quartis, temos aqui 12 revistas que estão situadas no primeiro e segundo quartil, depois temos 28 revistas nos outros 2 quartis, no quartil Q3 e Q4, e temos 17 revistas que não têm atribuição de quartil, naturalmente, porque, como vimos, não recolheram o número de citações suficientes. No que respeita ao acesso aberto, de salientar que 9 revistas têm todas as publicações em acesso aberto e 12 revistas têm todas as publicações em acesso fechado. Também ainda, de olhar para aqui para um número interessante, que 28 revistas têm mais de 80% dos documentos em acesso aberto. Também, no que respeita à internacionalização, temos aqui uma distribuição bastante interessante. Como vemos, apenas 3 revistas não têm nenhuma publicação em internacionalização. Por definição, a internacionalização, precisamos ter apenas uma instituição que seja diferente de Portugal e temos apenas aqui 3 revistas, neste conjunto de 57 revistas. Também gostava aqui de salientar alguns indicadores de impacto que são vistos como indicadores de impacto a nível mundial muito competitivos, como, por exemplo, percentagem de documentos no top 1% e no top 10% dos mais citados a nível mundial nas respectivas áreas científicas, bem como os Highly Cited Papers. Numa das revistas temos um Highly Cited Paper e em 9 revistas temos de documentos no top 1% dos mais citados a nível mundial e 10% nas respectivas áreas científicas. Avançando, também é muito interessante vermos aqui que as revistas portuguesas estão distribuídas por diversas áreas científicas, cobrem muitas áreas científicas. Do lado direito do slide temos aquelas mais representadas e do lado esquerdo em tabela temos as outras áreas que têm apenas uma revista por área científica, mas de facto é interessante olharmos para aqui, para esta diversidade, para esta cobertura alargada de áreas científicas das revistas portuguesas na Web of Science. Gostávamos aqui também de mostrar quais são as revistas que foram indexadas pela imprensa da Universidade de Coimbra, que é a nossa editora universitária, e vemos que estas 15 revistas estão essencialmente na área das artes e humanidades e das ciências sociais, o que para nós, como universidade, é uma mais-valia, pois sabemos que estas áreas científicas são aquelas que estão menos representadas nestas bases de dados bibliográficas, tanto na Web of Science como na Scopus, e é um contributo que, de facto, é considerável para estas áreas científicas. Minuto, por favor. Para finalizarmos, queríamos só mostrar aqui uns prints desta plataforma e dizer que, de facto, temos aqui acesso a muita informação que não vamos explorar. Mostramos aqui neste slide, por exemplo, para aquela revista que nós mostramos anteriormente, que nós podemos ver de onde é que vêm as nossas citações, quem é que nos citou. De facto, há aqui uma transparência em termos de citações. E, para concluirmos, queríamos apenas aqui sublinhar alguns pontos, que a indexação das revistas portuguesas, de facto, garante o cumprimento contínuo de critérios rigorosos de qualidade editorial, permite aos editores a monitorização do desempenho da revista, não só aos editores, mas também na perspectiva do autor, é interessante e importante, promove a internacionalização, aumenta a visibilidade e o impacto e, não menos importante, um tema que tem vindo a ser amplamente discutido, assegura dados de citação confiáveis. Muito obrigada. Queríamos só apenas deixar os nossos contactos e, para finalizar, queríamos dizer que nós não discriminamos aqui as revistas científicas, mas se tiver aqui algum editor que gostasse de conhecer estes indicadores que nós escolhemos, nós podemos fornecer estes dados e muito obrigada novamente. Muito obrigada, Susana. Passava agora à última apresentação, os LLMs na avaliação de conteúdos, vantagens e desvantagens na revisão editorial, que será apresentada à comunicação pela Patrícia Contreiras.
Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e que não estejam a trabalhar neste momento, pelo que eu vejo, muitos ainda estão empenhados no seu trabalho. A revisão editorial científica enfrenta hoje 3 grandes desafios na minha perspectiva, que é o volume crescente de submissões, a pressão temporal e a necessidade de consistência nas decisões. Esta apresentação discute como os modelos de grande linguagem, que são chamados LLMs, podem ser usados na revisão editorial, as suas vantagens, limitações, implicações e recomendações para a integridade científica. E então, o que é que são isto dos LLMs? São grandes modelos, como eu já disse, de linguagens, ou seja, são sistemas de inteligência artificial treinados para trabalhar com linguagens humanas. São treinados com coleções muito extensas de textos para aprender padrões de irregularidades da língua. Durante o uso, calculam a palavra token mais provável e a seguir conseguem gerar e interpretar o texto de forma coerente. Podem apoiar, e é isto que vem relacionar com o que nós hoje estamos aqui a fazer, vem relacionar com o processo editorial, porque podem ajudar a responder a perguntas, a resumir, a transcrever e a escrever textos. Com o desenvolvimento das novas questões éticas, ou com o desenvolvimento acelerado dos modelos de linguagens, ou pela sua facilidade e natureza de utilização, estes modelos, aplicados para além das suas capacidades organizativas, podem induzir a necessidade de avaliar as vantagens que oferecem e dos inconvenientes que transportam. No contexto das revistas científicas e especificamente no que se refere aos revisores, o processo de revisão cega por pares ou aberta pode ser complementado pela utilização dos LLMs como apoio instrumental, ajudando a estrutura de um parecer a melhorar a sua clareza linguística e a otimizar o tempo no processo editorial, permitindo ao avaliador uma análise mais crítica, mais profunda ao conteúdo. E isto é de facto é o que acontece, porque os revisores, a maioria dos revisores, ou para quem também é assistente editorial, sabe que os revisores é um dos grandes problemas que nós temos, porque estão cheios de trabalho, normalmente são professores e investigadores, têm mais que fazer, de facto, têm uma sobrecarga muito grande, um timing de resposta às vezes muito extenso, hoje em dia todos usam a inteligência artificial. Apesar de muitas revistas, das condutas éticas que nós temos nas revistas, dizermos que devem evitar o uso da inteligência artificial, devem evitar, eles existem, eles fazem, utilizam, usam, mesmo através do prompts, podem usar parágrafos, e isto é permitido até determinado ponto. Portanto, estes riscos editoriais que não podem ser ignorados. Os LLMs funcionam através da identificação de padrões de grandes volumes de texto e não possuem compreensão do conteúdo, profunda do conteúdo, o que pode levar a avaliações pouco rigorosas ou até falsas.
a responsabilidade editorial e científica permanece inteiramente humana e qualquer decisão final continua a depender do revisor. Independentemente do uso ou não da inteligência ou destes modelos de linguagem, devem sempre ir verificar se realmente corresponde. E isto, portanto, é isso que eu estou a dizer, porque pode ajudar, de facto, a fazer pareceres, mas existem erros factuais, pode gerar citações falsas, pode haver um plágio não intencional. E aqui existe uma... Podia falar nisto, podia falar destes riscos e destas limitações, mas de facto eu não sou engenheira informática especializada nestas aplicações. Patrícia, um minuto, por favor. Está bem? Um minuto. O que eu quero dizer é que também todas as equipas editoriais, é que enquanto que o nosso foco tem sido a utilização da inteligência artificial pelos autores, além da transparência da escrita científica, a declaração de escrita, que usam ou não usam a inteligência artificial, e tudo isto para uma integridade científica, acho que deve haver um aprofundamento, e isto é um desafio na revisão para os revisores editoriais. Ou seja, a revisão deve ter como políticas claras do uso da inteligência artificial. Portanto, deve haver um explícito manual de boas práticas, que quiçá definir quais das ferramentas permitidas pelos revisores, evitar o upload dos manuscritos completos, exigir a supervisão humana, garantir transparência no processo editorial. E, por fim, é preciso estar atento que, quando se utilizam as versões gratuitas disponibilizadas na rede, que baseiam os seus resultados em grandes volumes de informação incomparavelmente menores do que as profissionais. Sim. Logo, os resultados também podem ser substancialmente diferentes, quiçá errados. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos pela diversidade de apresentações. Não temos assim muito tempo, por isso lançava desde já ao público se tem alguma questão que queiram colocar a qualquer uma das apresentações que foi feita. Está ali. Se puderem fazer chegar, por favor, o microfone ali atrás. Bom dia a todos. Desde já, os meus parabéns por todas as apresentações. Eu tenho duas questões específicas, uma para a apresentação da Carla e a outra não é mais uma questão, mas se calhar uma sugestão para investigações futuras. A minha primeira questão para a Carla eu gostei particularmente da sua apresentação, principalmente do último diapositivo, onde refere que nós temos que trabalhar em rede. E a minha questão vai um bocadinho também para saber o seu lado, no lado da Universidade do Minho, perceber qual é a dificuldade hoje em dia de muitas instituições ainda estarem reticentes, céticas a determinados avanços, nomeadamente da inteligência artificial, em políticas editoriais. O que é que está a faltar, o que é que elas querem ou não querem ver e não querem deixar passar, porque eu acho que tem que ser algo transversal e pertinente perceber até onde se pode chegar. Essa era a minha questão.
Para esta última apresentação, e é uma sugestão que eu tenho, quando referiu que todos os revisores utilizam a IA, se calhar, e é uma sugestão para investigações futuras, perceber ou medir até que ponto os investigadores utilizam a IA em determinadas funções, e isto assim num ponto de vista transversal, porque, a meu ver, e ao dizer determinadas afirmações como essas, estaríamos aqui no erro de cair facilmente em resultados enviesados e não saber realmente quais os tipos de dados que se foram baseados para utilizar esse tipo de afirmações. Até que depois, num diapositivo seguinte, referiu recomendações para isso mesmo. Daí era essa a minha sugestão. Muito bem, muito obrigada. Mais alguma questão? Está ali. Bom dia. Vamos juntar primeiro e depois respondemos, ok? Muito obrigada por todas as apresentações. A minha pergunta é mais dirigida à Susana Jarmel. Nos critérios que utilizaram para a avaliação da internacionalização, portanto, eu queria perguntar como é que consideravam a internacionalização. Imagino que seja a afiliação dos autores e depois também dos revisores. E, portanto, queria saber como é que consideram a múltipla afiliação. Como é que ela é considerada, e também para a Paula Carvalho, nos indexadores, como é que é considerada aqueles critérios de mínimos, percentagens mínimas de autores e revisores internacionais, como é que consideram a múltipla afiliação, e em muitos casos, muitos autores e revisores que têm afiliação também portuguesa. Portanto, como é que funcionam as múltiplas avaliações em todas essas avaliações? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu se calhar juntava aqui, porque também já estamos um bocadinho em cima do tempo, gostava de acrescentar, pegando também na pergunta que o colega fez, aqui à Patrícia Contreiras, tendo em conta esta apresentação e algumas afirmações que fez, se estas conclusões foram tiradas com base em algum projeto piloto que tenha sido feito, ou com base, ou se enfim, alguns testes, se foram feitas algumas experiências em ferramentas de IA, como é que chegou a estas conclusões. E a outra questão, gostaria de comentar com o Igor, achei bastante interessante o facto de falar desta unidade curricular, e por ignorância, não sei, gostaria de perguntar se isso já existe noutras universidades, noutras academias, em Portugal, no Brasil, ou se é realmente um projeto também piloto e uma novidade. Eu penso que é uma forma de introduzir também na universidade e na vida académica e nos jovens a questão do papel dos revisores, que é importante e que aqui já foi referido várias vezes, e também valorizar esse trabalho. Gostava de lhe colocar também essa questão. Agora fazemos uma ronda de respostas. Há mais uma, Desculpa, última, só, por favor. exatamente para a Patrícia, um bocado no seguimento também do que já tem sido dito, porque me parecia às vezes contraditório os próprios desafios com também o resto da apresentação, ou seja, tendo em conta todos os problemas eventualmente detectados também na utilização da inteligência artificial, precisamente para os revisores, porque eu creio não estar em erro se a maioria das recomendações vão no sentido precisamente que as revistas não permitem que os revisores usem as inteligências artificiais para fazer os pareceres, nomeadamente, pronto, precisamente porque para fazer um parecer é preciso avaliar um artigo no seu todo e, eventualmente, para a inteligência artificial fazer isso, tínhamos que lhe dar a informação toda, que supostamente também é confidencial, não sabemos onde é que chega, e daí também a questão se realmente a Patrícia já usam uma forma, eventualmente, numa inteligência artificial mais fechada, por exemplo, às vezes em instituições, em servidores, que são treinadas precisamente só para isso, ou não, e também, portanto, a questão de se o desafio é, por exemplo, fazer síntese do parecer ou apoio à decisão editorial, realmente também me parece questões éticas aqui subjacentes, de facto, senão, no fundo, não há uma revisão por uma pessoa, já estamos a falar de a inteligência artificial chegar a fazer a própria, no fundo, a incentivar uma decisão que pode ser, não está fora do que é suposto. Obrigada.
Muito obrigada. Realmente a questão da inteligência artificial vem bastante ao de cima em todas as sessões que temos assistido aqui. Eu vou pedir aos oradores para darem, se possível, respostas curtas para podermos avançar e depois teremos tempo durante o café para aprofundar. Se calhar começava pela direita, pelo Igor, e seguíamos por aí, pode ser? Obrigada. Já. Então, numa busca prévia da literatura que nós fizemos, nós não encontramos nenhum estudo que pudesse mapear especificamente na enfermagem essa lacuna dentro dos programas de doutoramento. No Brasil, na universidade em que eu estou vinculado, essa disciplina já é ministrada há 7 anos, de uma forma transversal e dos 4 programas de doutoramento em enfermagem, no meu caso de psiquiatria e saúde mental, de saúde pública, fundamental, e mais um contexto voltado para o Sistema Único de Saúde do nosso país. E aqui nós percebemos essa utilidade para o programa, ainda mais recentemente vinculado à Universidade de Coimbra. Eu acho que pode ser uma oportunidade interessante para essa proposta. Conversei até com a professora Teresa sobre a possibilidade de ser um curso não conferente de grau para toda a Universidade de Coimbra, em vez de uma disciplina específica para o doutoramento. Então, acho que a gente está no campo de possibilidades aí, mas a proposta já está pronta e flexível para se adaptar em diferentes contextos. Em relação à Latindex, está estipulado nos próprios critérios de avaliação, se um artigo tem um autor que é estrangeiro, já conta como sendo um artigo internacional. Facilita. Já agora dou aqui uma perninha na Cielo. Na Cielo fazemos uma avaliação mais rigorosa. Autor a autor, contabilizamos o volume de autores. É um problema quando há dupla afiliação, sim, mas se tem uma afiliação internacional temos que valorizá-la, porque nós estamos a avaliar internacionalização. Portanto, vamos dar também destaque a essa internacionalização. Colabora cá, mas também colabora fora. O problema é quando o colabora cá é dentro da própria instituição que tem a revista. Não é fácil, porque depois nós não queremos que haja aqui entropias, mas sim, na Latindex é mais fácil, tem um autor só internacional, o artigo é internacional. Na Cielo fazemos um bocadinho mais, uma avaliação um bocadinho mais apertada. Era só isso, não é? Obrigada. Tenho aqui eu estou aqui, tenho muitos micros, posso falar por onde quiser. Respondendo à pergunta das políticas de IA, apesar de eu ter dito que o avanço da edição científica deve ser em rede, devemos partilhar experiências, mas depois cada revista deve escolher e definir a sua política de IA consoante as suas características próprias. O que nós fizemos foi recolher as recomendações das organizações internacionais, nomeadamente a COPE, e apresentámos o que encontramos às nossas revistas e depois cada uma selecionou o que realmente consideraram importante e inseriram nas políticas. Aliás, na só de 5 é que definiram as suas políticas, mas a recomendação geral que nós demos foi, mais do que proibir a utilização da inteligência artificial, devem regular, dizer o que é que os autores, os editores e os revisores podem fazer com a inteligência artificial. Um exemplo muito prático é para os autores. A inteligência artificial não pode ser considerada autora, portanto não pode ser inserida nos autores, e devem, no seu artigo, especificar como utilizaram a inteligência artificial e onde, e depois a revista deve explicar como é que os autores devem definir, se devem inserir numa secção específica do artigo ou enviar uma declaração à parte. Portanto, devemos verificar as coisas em conjunto e discutir as informações que existem, mas depois cada um deve recomendar o que achar, considerar relevante para o seu próprio caso. Eu vou relembrar, portanto, tínhamos algumas perguntas para a Patrícia, eu vou relembrar a que eu coloquei, portanto, aquilo que a Patrícia apresentou. Eu perguntava se foi baseado, se houve algum projeto piloto, alguns testes que tenham sido feitos, mas havia outras pessoas, agora já não consigo reproduzir, mas... Não. Mas também podemos prolongar depois a conversa no café, mas pronto, se puder explicar um pouco melhor a adaptação, a utilização da IA no trabalho dos revisores, o que é que pode... Não, foi mesmo...
E assim, eu olhei, tive curiosidade, na verdade começou por eu ter curiosidade em saber o que é que a nível internacional os grandes eventos estavam, quais eram as grandes temáticas. Um deles era este. E eu, olha, que giro, vamos lá saber o que é que isto é. De facto, isto é um problema que é transversal a todos nós e é isso que eu estava a dizer, as equipas editoriais, o foco principal é, então, os artigos são feitos em A ou não são, as biografias foram retratadas, portanto, não é? Apesar de provavelmente fazermos uma checagem e passar pelo Turnitin ou outra plataforma idêntica, mas foi mesmo por curiosidade minha, não há nenhum projeto por trás disto. Obrigada. Desculpa. Pronto, nada, obrigada também. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa. A colega Paula Mariel já respondeu da internacionalização, mas se quiser... Foi-me dirigida uma pergunta, mas eu agradeço porque a colega Paula respondeu à questão que me foi colocada da internacionalização, mas de facto, como já estamos com o tempo contado, há aqui alguns detalhes que podemos falar lá fora e posso dizer como é que fazemos. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez aos presentes aqui na mesa. Relembro que retomamos, agora vamos para uma pausa de café, retomamos às 11h30. O workshop 1 irá ocorrer na sala maior, no primeiro andar, e o workshop 2 vai ocorrer aqui no auditório. Está bem? 11h30. Muito obrigada e bom dia. Mas eu já estava no próximo.